Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos chegando, estamos de volta, começa agora mais um Ativa no Ar. Hoje é noite de sexta-feira, dia 18 de março de 2022. Nós estamos trazendo hoje um convidado muito especial, o nosso amigo Camilo Barioni, o Camilo, presidente do PSDB de Piracicaba, fundador do partido em nossa cidade. O Camilo, com uma vasta experiência em administração pública, estará hoje com a gente conversando a respeito de Piracicaba e vamos falar de vários temas também que são pauta importante na discussão do futuro de nossa cidade. O nosso Ativa no Ar está começando agora, daqui a pouco vamos falar também com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, o Valdir Esgrinheiro, porque o sindicato está negociando o reajuste salarial dos servidores públicos com o prefeito. E nós vamos trazer agora, daqui a pouco, as informações atualizadas com o presidente Valdir Esgrinheiro. O programa de hoje traz também para você a visita que o governador João Dória fez hoje a Piracicaba com importantes inaugurações. Estamos começando agora o programa, dando o nosso boa noite especial ao querido Camilo Barioni. Boa noite, Camilo, tudo bem? Boa noite, Néder. Muito obrigado pelo seu convite. Estamos à sua disposição aqui para esclarecer algumas coisas e principalmente dar uma notícia boa a todos os filiados do PSDB, que nós vamos fazer um processo de escolha dos nossos candidatos. Isso é muito importante, estamos no ano eleitoral, os partidos vão começando a definir seus nomes, né? E o PSDB já tem marcada a data da sua convenção, é isso, Camilo? Exatamente. Como Piracicaba é um dos poucos municípios do estado de São Paulo que tem mais de um candidato para cada vaga, é uma coisa bonita para o PSDB, porque nós temos grandes quadros, nós temos pessoas que exercem lideranças em vários segmentos da sociedade. E isso também politicamente é muito importante. Com essa realidade, nós não podemos escolher monocraticamente, nós temos que fazer uma escolha democrática. Conversamos muito com a executiva estadual do PSDB para chegarmos a um processo eleitoral que fosse o mais justo e que desse oportunidades iguais para todos. E numa reunião da comissão executiva realizada no último dia 3 de março, nós escolhemos o processo através de um colégio eleitoral formado por todos os membros do diretório municipal e dos delegados que compõem a convenção estadual que fará depois a escolha definitiva. Esse colégio, então, vai se reunir no próximo dia 26, já de março, é um sábado, das 14 horas até as 17, com a apuração logo em seguida. E aí sim, nós vamos fazer as nossas indicações para deputado federal e para deputado estadual. Nós temos quais nomes que lançaram aí as suas pré-candidaturas? Para deputado federal, nós temos 3 nomes. Nós temos o André Bandeira, que é vereador atualmente pelo PSDB. Nós temos o José Aparecido Longato, ex-vereador durante vários mandatos, que é uma grande liderança também do PSDB. E a Rosângela Camolese, que foi secretária recentemente da Cultura em Piracicaba, que é uma empresária também e membro da executiva municipal do PSDB. Então, esses 3 candidatos se propõem a disputar as eleições como candidatos a deputado federal. Para deputado estadual existe o Pedro Kawai, por enquanto o único inscrito, né? É vereador também, já no 2º mandato, e também uma grande liderança, um dos belos quadros do PSDB. Então, esse é um processo que a gente abraça com muita felicidade, porque Piracicaba merece ser representada por pessoas que têm esse poder de liderança, têm uma história dentro de um partido forte, fundado há muitos anos, que é organizado, principalmente em Piracicaba, é um partido que consegue agregar um grande número de pessoas dos vários segmentos da sociedade. Isso é muito importante para nós.
e a gente conseguir reunir um número de pessoas muito grande para fazer essa escolha. E as coisas serão feitas da maneira mais democrática possível. Isso é muito bom e já consegue unir o partido para sair depois na campanha abraçados, né? Exatamente, exatamente. Aliás, tem esse acordo já, né? Que um vai apoiar o outro, já tem essa predisposição de não ter racha, né? Sim. O partido já fechou isso. Nas reuniões anteriores, mensalmente a gente faz a reunião do diretório e sempre já houve esse compromisso entre as partes e que quem perdesse iria apoiar o vencedor, porque aquilo não é uma derrota, aquilo significa apenas uma indicação para que o PSDB permaneça ativo, permaneça sempre buscando as soluções para o país, para o estado, para o município. O PSDB tem história nisso, né? E os filiados são filiados constantes, a gente não faz muita mudança, né? A gente agrega, convida outras pessoas para participarem do PSDB. E o PSDB tem crescido, né? E é assim que ele tem sido norteado desde a sua fundação, da qual eu fiz parte. Perfeito. E são 6 administrações até hoje, né, do PSDB em Piracicaba, foi isso? Exatamente. Tivemos, com o prefeito Barjas Negre, 3 mandatos, né? E mais 3 mandatos de outros prefeitos anteriormente. Sim. Foram 24 anos de governo, na verdade, fazendo uma história bonita na cidade. Tivemos o Tami como primeiro prefeito, depois o Humberto de Campos sucedeu o Tami, depois veio o Barjas, outra vez o Barjas, o Gabriel também na época era do PSDB, e depois o Barjas novamente. Então a gente tem uma trajetória muito importante de transformação do município. Eu não sou nascido em Piracicaba. Quando eu vim para cá, eu havia me formado, vim trabalhar na Philips. E as coisas que eu ouvia quando se referia a Piracicaba, que era uma cidade fim de linha, né? Por vários aspectos. E o PSDB na prefeitura, no poder, conseguiu resgatar Piracicaba. E Piracicaba hoje é um polo de desenvolvimento muito importante, né, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Hoje se vê a balança comercial, as exportações de Piracicaba, exporta máquinas, são grandes indústrias instaladas aqui, que vieram depois, né, quando houve a confiança de que o município teria capacidade de gestão, teria capacidade de transporte público, coleta de lixo, saneamento básico, educação. Tudo isso despertou interesse das empresas de se instalarem aqui, porque os seus funcionários teriam uma boa condição de vida, uma boa qualidade de vida. E Piracicaba se projetou, desde então, por qualidade de vida, né? Hoje os indicadores são altíssimos. Em primeiro lugar em saneamento básico, em primeiro lugar na educação, isso no cenário nacional. Isso não foi uma tarefa fácil, não veio por acaso. Foi fruto de trabalho, de planejamento, de cuidado, né? E usando referências internacionais. Então, o que foi conseguido em Piracicaba é uma coisa inédita no Brasil, né? Em pouco espaço de tempo se transformar tanto assim, né? E você, com a sua experiência, você foi já secretário de governo, chefe de gabinete, assumiu e ocupou a Secretaria de Transportes Internos na última gestão agora do Barjas, secretário também de Agricultura e Abastecimento. Com toda essa sua experiência, você também ajudou a construir essa Piracicaba melhor, que hoje nos está dando muita tristeza ver aí muitas coisas sendo encerradas, estragadas, interrompidas. Como é que você está vendo esse atual momento de Piracicaba, Camilo? Você que junto com o PSDB tiveram aí, você fez parte de uma equipe aí que transformou a cidade para melhor. A gente vê com muita tristeza o que acontece, né? Afinal de contas, a população de Piracicaba merece um atendimento sempre muito digno, né? As pessoas precisam ser ouvidas, precisam ser atendidas
nós temos uma cidade que tem grandes necessidades na periferia. Periferia que a gente nunca pode chamar de fim de mundo. Lá moram pessoas, trabalhadores, donas de casa, pessoas que fazem a grandeza de Piracicaba. São os trabalhadores que contribuem com o pagamento de impostos. E você não pode ver o imposto subir aleatoriamente, você tem que fazer o imposto ser justo. O PSDB sempre pregou uma coisa desde os tempos de Franco Montoro, governador do estado de São Paulo. Imposto a gente tem que tratar assim, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, quem não pode não paga. Não pode se tratar de forma homogênea, não é assim que se faz. Então o PSDB sempre se pautou por isso, né? Os prefeitos que estiveram à frente da prefeitura sempre se organizaram, sempre planejaram o orçamento do município para que caiba um imposto justo para cada pessoa, né? E falar que é um imposto, falar para cada um o que é e em que será aplicado. Ele não pode ser mascarado, né? Como a gente está vendo agora no carnê do IPTU. A taxa de lixo está lá embutida, mas ninguém sabe que está lá. E subiu. Por que subiu? A gente vê que comentários aí, a prefeitura tem dinheiro em caixa. Se tem dinheiro em caixa, não precisa subir imposto, não precisa subir a coleta de lixo, né? Então, são coisas assim, que não são explicadas, né? Não vejo isso como má fé. Eu entendo isso como despreparo. Porque se há necessidade e você conversa com a população, explica o que está acontecendo, explica a necessidade e explica que será alterado em termos de qualidade, não há nenhum problema. A população tem inteligência suficiente para assumir isso, para assimilar isso e entender, né? O que não pode a cidade estar do jeito que está, né? É verdade. A questão da saúde pública ficou realmente caso de polícia com a questão da UPA do Piracicamirim, com a empresa terceirizada CGCOM, né, Camilo? Foi um fato inusitado isso, né? E lamentável, porque isso parece, assim, teimosia, porque era uma coisa assim, já se sabia que alguma coisa não funcionava bem com a empresa que venceu a licitação, né? Não sei qual foi o processo de licitação, não participei, não tomei conhecimento. Entretanto, pela imprensa, eu soube que essa empresa, vi na Folha de São Paulo, vi no Estadão, no Jornal de Piracicaba e outros, que essa empresa já tinha problemas em outras cidades. Inclusive estava proibida de licitar, proibida pelo Tribunal de Contas, ela estava proibida de licitar nessas cidades. Se ela estava proibida em outras cidades, por que aqui não se teve esse cuidado de observar qual foi o problema? Será que ele não pode se repetir, né? Nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos falando da saúde das pessoas, né? A pessoa não pode ser atendida de qualquer maneira quando se trata da própria saúde, né? De nenhuma forma, mas principalmente na área da saúde. E esse cuidado não aconteceu, né? Pelo menos é o que parece, porque virou caso, como você disse, de polícia, né? É um caso muito grave. Gravíssimo. E que vai ter consequências. Essas consequências podem respingar no prefeito, podem respingar no secretário, né? Então, não é só a má-fé da empresa que deve ser analisada, né? Porque a gestão do dinheiro é da prefeitura. A prefeitura pode ser penalizada e causar novo prejuízo. A partir do momento que, bom, agora vai ser trocado, vamos fazer uma nova licitação, isso vai custar dinheiro, custa caro. Uma coisa fica estagnada, né? O custo social é alto. Então, eu acho que esse despreparo, que eu digo, não é falta, por exemplo, de competência profissional de cada um. Não estou entrando nessa seara. Cada um pode ter sua competência na sua área de atuação profissional. Mas o preparo para gerir a máquina pública, que eu digo, é conhecimento dos meandros dessa máquina, de como que funciona, como funciona a legislação, como funciona a Câmara Municipal, o tempo que se leva para se fazer uma compra, por que demora tanto.
tem que se conhecer isso e saber quais são as soluções possíveis e viáveis, né? Quando não se tem esse preparo, aí vai erro e acerto, né? Tentativa e erro, tentativa e acerto. Isso causa esse tipo de problema, de lentidão, de má gestão. Não é má fé das pessoas. Pelo menos eu não interpreto assim. Eu interpreto que esse despreparo, a ponto de quantos secretários já se retiraram do governo, porque perceberam que o problema era muito maior do que parecia. Parece que ser secretário ou ser prefeito só fica lá assinando as coisas, mas não é bem assim, você tem que criar a solução. Aliás, esse ponto assim, em menos de 2 anos de governo, muitas trocas já, né? Muitas trocas. Um negócio que realmente é assustador, como mudou já em várias formação secretarias inicial. E até no próprio gabinete, teve troca. Procuradoria-Geral, Educação. E são pontos vitais para a gestão, né? Procuradoria, tudo passa ali, né? Se não houver preparo, e lá foram 2 trocas, né? Já foram 2 trocas. Na educação, enfim. Eu acho que isso reflete muito mal, isso traz prejuízo social, o dinheiro não é gasto no seu devido momento, aplicando os recursos nas causas populares, né? Aí tem necessidade de aumento de taxa, aumento de tarifa e assim vai, né? Mas assim, isso pode mudar, né? Pode mudar. E se Deus quiser vai mudar, né? Exatamente. Vamos dar tempo ao tempo, né? Camilo Barioni, presidente do PSDB de Piracicaba, conversando com a gente nesta edição do Ativa no Ar. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com mais um bloco dessa nossa conversa. Estamos de volta com mais um bloco do nosso Ativa no Ar, nesta noite de sexta-feira. Ao meu lado, Camilo Barioni, presidente do PSDB aqui de Piracicaba. O Camilo com uma experiência importante na vida pública, sempre teve lisura, boa avaliação da população, sempre teve ética, responsabilidade, um sujeito aí que só faz coisas corretas na vida e que trouxe para a vida pública muita seriedade, Camilo. Você é um cara que orgulha muito seus amigos, o PSDB e toda a cidade de Piracicaba. Eu queria conversar com você sobre a social-democracia no momento que o Brasil está dividido hoje entre 2 radicalismos, né? Um radicalismo da esquerda, um radicalismo da direita. A social-democracia poderia ser um meio-campo para poder agregar a população em torno de um projeto democrático? Excelente pergunta, fico muito tranquilo para responder. Essa polarização que você citou é o pior dos mundos, né? Então, você tem a extrema-direita, que representa o pior passado do Brasil, que era a ditadura, aquela coisa toda que pessoas sumiam, pessoas morriam, eram torturadas, enfim. Aquilo é um mundo péssimo. Temos o outro que significa o socialismo do Chaves, do Maduro, da antiga União Soviética, essas coisas todas, e que tem um passado político recente muito negativo. Então, nós estamos no pior dos mundos, né? Se isso realmente acontecer. Acredito muito na recuperação do candidato do PSDB, o Dória, e na terceira via. Eu acho que dá tempo ainda de a gente... A campanha vai começar agora, não começou. Então dá para a gente fazer um trabalho ainda de recuperação disso. Mas vamos ao ponto que você me perguntou. O que a social-democracia pode representar para o Brasil? Nós não somos socialistas e nós não somos liberais. Nós não queremos um Estado gigantesco, pesado e caro, como era nos governos anteriores.
Também não queremos um Estado mínimo, que isso também causa problemas na área social. Nós queremos um Estado do tamanho correto. O governo federal, ele não tem que ter empresa, não tem que ter banco, não tem que ter nada disso. Ele tem que ter regra e pode participar de algumas coisas. Ele tem que estar presente, firmemente presente, na educação, na saúde, no transporte público, na segurança pública. Aí eu acho que o governo tem que participar e dar as regras e até oferecer o serviço, né? Tem que oferecer o serviço gratuito e de qualidade, né? É isso que a social-democracia propõe. Ela não vai competir com o mercado. O mercado vai trabalhar de acordo com suas próprias regras. A lei de mercado é importante, né? Mas o governo não pode ficar desatento a certos abusos, né? Então tem que ter legislação. O governo federal, estadual e municipal tem que criar suas regras e deixar o mercado trabalhar. Com relação à saúde, educação, transporte público e segurança, o Estado tem que ser presente, o Estado tem que adotar. Isso é da alçada do Estado, né? O que eu não concordo é o Estado ter empresas, ter uma concorrência que eu acho desleal, né? E pesada, que custa muito caro para o bolso da população. São impostos caríssimos para sustentar uma empresa que tem milhões de funcionários. Isso aí não cabe em lugar nenhum do mundo civilizado, né? Então, isso é uma coisa ultrapassada. O socialismo tinha muito disso, né? Tudo era estatal, tudo era gigantesco e tal, e o povo não, né, era empobrecido por causa disso. No capitalismo também de direita extrema, acontece exatamente o oposto. Existe a exploração do mais pobre, né? Então, a concentração de renda é maior também. Então, a gente tem que distribuir melhor a renda, mas favorecendo o empreendedor, um microempresário, um pequeno lojista, um ambulante, dando condições iguais para todos, né? Com regras específicas. E para que ninguém fique na clandestinidade, né? Isso é social-democracia. É a presença do Estado, mas sem que seja dono do Estado, né? Priorizando o que é necessário para a população. Exatamente. A área social, né? O governo tem que participar, tem que gerir a área social. E aí não simplesmente, então privatiza a saúde. Saúde não pode ser privatizada, na minha opinião e na opinião do PSDB. Né? Não está no programa do PSDB uma coisa dessa. Você pode segmentar algumas coisas, mas saúde, educação, transporte, você não pode fazer. Né? Tem que ficar com a gestão pública, né? Porque tem que ter um preço justo para a população, né? Então, e a sociedade brasileira, ela tem boas lembranças do PSDB no governo federal. Houve ali a estabilidade econômica, né? O real principalmente já foi aí o ponto de partida, né? Entre outras coisas. Por exemplo, o governo não acabou com aquela história lembra da Sunab? A Sunab regulava preço, mas é assim... Aquilo era terrível. Aquilo era terrível, porque o comerciante, o empresário, ele não tinha o poder, a liberdade de trabalhar com os produtos da maneira como ele quisesse ou da maneira como ele podia gerir, né? Ele tinha que ter uma tabela. Aquela tabela era injusta, porque ela servia para Manaus e para Porto Alegre. Servia para uma cidade como Piracicaba e servia para uma cidade como Bragança Paulista. E isso não é normal, não é? Por exemplo, Piracicaba produz tem muita horta familiar, né? Horta de cultura familiar. E que os varejões aqui usam esse produto. Os varejões e a merenda escolar. Produto in natura. Não sei se hoje ainda está usando na merenda escolar. No nosso tempo usava. E é produto in natura. Mas tem município que não tem essa capacidade de produção. Tem que comprar.
Então a realidade é diferente, o preço é diferente, o transporte encarece, o combustível hoje é muito significativo na composição de custo e preço, né? Então não dá para trabalhar com aquele sistema. Então o que o Fernando Henrique fez? Ele acabou com aquelas superintendências, aquelas coisas, então ele criou agências. A agência tem hoje agência de petróleo, tem agência da ANEEL, da energia elétrica, a agência de comunicações, enfim, são várias agências que não tabela preço, mas que disciplina esse mercado, né? Então, tanto na parte tecnológica, que não pode ter abusos de uso de tecnologia indevidamente, também não pode ter abuso de preço, não pode, mas tem uma liberdade de mercado. As pessoas podem oferecer um serviço diferente, as pessoas podem melhorar o seu serviço e cobrar o que acha justo. Porque tem concorrência, né? Tem concorrência. Então, o governo Fernando Henrique foi muito sábio nessas coisas. O Plano Real, ele envolvia uma série de coisas, não era simplesmente taxar que ia ser equiparado ao dólar. Foi feito um trabalho gigantesco para que equalizasse a produção, os insumos de produção e a matéria-prima de acordo com o mercado. Porque você tabela, você pega uma coisa que está na safra, outra que está na entre-safra, outra que tem uma importação que o câmbio pode interferir, enfim. Foram feitas duas moedas, uma moeda boa, que era o Cruzeiro Real, e o outro que era o RV, você lembra disso? Lembro, né? do RV. Então, as pessoas escolhiam com o que queria trabalhar. E a opção foi da população, partir para o real, né? Quando se estabilizou o real, a URV se estabilizou e todo mundo estava trabalhando com a URV, aí o governo fez com que a URV se transformasse em moeda. Esse foi um segredo do sucesso que perdura até agora. Uma coisa muito bem planejada, mas né, é uma coisa Camilo? que a população abraçou, não foi de cima para baixo. Não. Né? A população foi apoiando, aceitando, a partir do momento foi que entendendo. Viu a seriedade também com que a coisa era desenvolvida, né? Não era um plano aventureiro como outros que nós tivemos antes desse. Que pegava as coisas do jeito que estava naquele dia, mas isso não se perpetua, né? Tivemos o plano Collor, que foi uma tragédia, né? Tragédia. Aquele confisco da poupança, então, nem se fala. Nossa, muita gente lá foi... se suicidou, teve um problema grave. Um momento difícil da história do Brasil, né? Bem difícil realmente. Muito bem, minha gente. Estou aqui com o Camilo Barioni, conversando sobre as questões aqui da política de Piracicaba, do Brasil agora também. Nós temos imagens do governador Dória em Piracicaba hoje. Quero aproveitar a presença aqui do Camilo. Vamos ver a visita que o Dória fez hoje em Piracicaba. O governador esteve numa inauguração da nova sede do DEIC. Tem as imagens aí? Olha só. Foi um momento importante. O Dória é pré-candidato à presidência da República, vai se afastar do governo de São Paulo dentro de mais alguns dias e tem feito ali as suas últimas aparições, suas últimas ações no governo, trazendo aí os seus últimos atos, né, principalmente para a região do interior. Importantes ações, na verdade, sendo desenvolvidas, e a gente vai trazer agora para você o que aconteceu hoje. Visitando a região, Dória anunciando recursos para a construção de um centro de saúde e de uma nova sede da ETEC em Montemor. Depois ele veio aqui para Piracicaba e entregou essa imagem que você está vendo aí, dessa unidade de divisão especializada de investigações criminais, a DEIC, e também a reforma do Departamento de Polícia Judiciária, do DEINTER9, aqui em Piracicaba. Você está vendo aí o governador Dória, o deputado Roberto Moraes, presentes também nesse evento, né? Na ocasião, o governador também autorizou a destinação de recursos para a construção de um centro de saúde pelo programa Qualivida, uma outra ação muito bacana, muito legal. Aí você vê o ex-prefeito Barjas Negri, que tem aí muita responsabilidade nessas obras que continuam chegando a Piracicaba pelo seu legado, por tudo que ele já deixou encaminhado, né? Então tá aí a informação. A população de Piracicaba e de outros 51 municípios vão ser atendidos por essa unidade da DEIC,
tomando conta de que essa região passará a ser ainda mais segura para se trabalhar e para se viver. Está lá o prefeito Luciano Almeida também presente nesse ato aí. Em funcionamento do bairro Nova América, a DEI, que é composta pela junção da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, que é a DISE, da Delegacia de Investigações Gerais, que é a DIG, da Delegacia de Investigações sobre Homicídios, além do Grupo de Operações Especiais, que é o GOI. A unidade atua no combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro, homicídios, crimes contra o patrimônio, latrocínio, roubos a banco, né? E tráfico de drogas, além de promover ações preventivas com o GOI. Mais de 687 mil foram investidos pelo Estado na reforma do prédio que abriga a sede do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9, o nosso DEINTER 9. Camilo, a gente vê essas imagens, é mais um momento importante, né, de uma ação do governo de São Paulo olhando para Piracicaba. Tivemos o BAEP que veio para cá. Na questão da segurança pública, a gente vai vendo essas ações que vão dando mais força para a população, né? Mais confiança. Exatamente. Eu digo sempre o seguinte: o governo do estado, ele tem a possibilidade de investir em segurança, em transporte, em uma série de coisas. Mas ele precisa saber disso. Ele precisa ser cobrado, ele precisa de um projeto. E o que mais o Barjas fez foi apresentar projetos para o governo do estado. Então, na área de segurança, não é esse único fato que seja isolado. Como você disse, veio o BAEP, aumentou o efetivo, viaturas, tanto na polícia como no corpo de bombeiros. Enfim, nós temos aí um aporte do governo federal muito importante e muito significativo, principalmente na era do PSDB, para Piracicaba. Piracicaba não pode renegar isso, né? Que na verdade é uma realidade, né? Os governos que se sucederam aqui foram muito felizes e isso trouxe essa pujança para Piracicaba, né? Hoje tudo que se fala de Piracicaba tem números extraordinariamente altos, né? É referência nacional em vários segmentos, né? É uma força realmente nacional, né? Uma cidade bem postada a nível de Brasil e de estado de São Paulo. E internacionalmente também, né? Uma força bastante... Sim, forte, muita né? coisa, tem muitos negócios na área internacional de Piracicaba, de compra e venda, né? Tem uma balança comercial bem equilibrada. Você vê empresas que exportam muito, como a Caterpillar, né? Eu trabalhei na Philips, que na época também exportava muito. Enfim, nós temos condições de vender equipamentos com a mesma qualidade para o mercado americano e europeu, né? E compramos outras coisas também desses mesmos mercados e de outros, da China, do Japão, da Alemanha, máquinas, equipamentos que nós não produzimos aqui, mas que nós temos condições de comprar coisas de qualidade, para fazer produtos de qualidade. Então, Piracicaba realmente virou um polo de desenvolvimento, né? Nós temos indústria automobilística, nós temos as startups, que são muito importantes, estão gerando novas empresas de tecnologia. São poucas cidades que têm essa vocação de gerar tecnologia e nós somos felizes por tê-los aqui. Perfeito. Olha, a gente vai para o intervalo, já voltamos com mais um bloco da nossa conversa com Camilo Barioni no Ativa no Ar desta noite de sexta-feira. Estamos aqui com o Camilo Barioni nesta edição do nosso Ativa no Ar de sexta-feira, falando de Piracicaba, falando do Brasil. A gente está tentando contato com os amigos do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, mas não tem problema. Se não der tempo hoje da gente colocar o presidente Valdir Zigrinheiro no ar, na próxima segunda-feira ele vai estar aqui com a gente para falar sobre essas negociações
que estão acontecendo entre o sindicato e a Prefeitura Municipal de Piracicaba. É um momento muito delicado esse, viu, gente? Piracicaba pode ter aí uma greve do funcionalismo público, viu? Você está vendo uma imagem da coletiva que o sindicato fez hoje, justamente para explicar como é que estava essa situação. Eu vou também atualizar o amigo e a amiga que estão nos assistindo com informações que a assessoria de imprensa do sindicato nos mandou. Quero mandar um grande abraço aqui para a jornalista do sindicato, a Marília. Muito obrigado, Marília, pelas suas informações aqui. A diretoria do sindicato fez, portanto, essa coletiva para esclarecer como funciona a greve no serviço público, né? Em campanha salarial, os servidores municipais votaram na Assembleia que aconteceu dia 15 contra a contraproposta da Prefeitura, que foi de 10,56% e não atendeu às perdas inflacionárias no período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022, que totalizam 19,81%. Além disso, durante todo o período de pandemia, os servidores de Piracicaba tiveram muitas perdas, como, por exemplo, a gratificação de fim de ano sob as leis 153 e 154 da Educação, da Saúde e do abono à assiduidade a todos os servidores que foram vítimas da Covid. A Prefeitura conta com 9.200 servidores municipais, entre ativos e inativos. Deste número, 7.600 são servidores ativos. Em estudo técnico, o vice-presidente do sindicato, José Alexandre Pereira, esclareceu que a receita da Prefeitura teve acréscimo de 6,8%. É o que a gente comentava aqui, o que o Camilo comentou. E esse crescimento de 6,8% foi acima da previsão orçamentária de 2021. Então, esses gastos com a educação estavam abaixo dos 25%. Não pode, gente. Tem limite para investir em educação. Gastaram menos. Foi de 21,97%. E na área da saúde houve um gasto maior que 15%. Porém, nesse ano, nesse caso, recebeu recursos do Estado e também do governo federal para aplicação nos atendimentos às vítimas da Covid. Bom, a Prefeitura não consegue chegar a um patamar satisfatório, as perdas foram grandes, os servidores municipais não querem ficar sem ter essas perdas repostas, né? E fica aí essa situação, né? Se tiver a greve, será seguida pela Lei 7.783, é uma lei de 1989, que é a Lei da Greve. Vamos aguardar, então, a próxima Assembleia, que está marcada para a próxima terça-feira aqui em Piracicaba, para nós termos aí uma notícia oficial se o prefeito melhora a proposta ou se os trabalhadores municipais, os nossos servidores públicos, entram em greve ou não. E aqui está muito claro, né, uma situação realmente preocupante, Camilo, que a Prefeitura gastou menos em educação do que, na verdade, prevê a lei, né? Isso é realmente um negócio muito sério. Isso é muito sério. Não sei como o Tribunal de Contas vai analisar isso, porque não pode. É obrigatório o gasto de 25% do orçamento na educação, né? E se isso não for feito, as coisas ficam complicadas na aprovação das contas. Não sei se esse número é real ou não, mas é preocupante, né? E é aquele negócio da sobra no caixa, porque alguma coisa tem um custo social imenso quando sobra dinheiro no caixa, né? A prefeitura não pode ser perdulária, mas também não pode dar lucro. Ela tem que utilizar os recursos para a sociedade, para prestar serviços para a sociedade, melhorar a qualidade, melhorar a quantidade de serviços, enfim, não pode sobrar. Agora, deixar de investir o que é devido por lei, aí é grave, aí é uma coisa pior ainda, né? Então, não sei o que de fato aconteceu, não sei se esses números condizem com a realidade, mas é preocupante sim, né? Com relação à greve, eu espero que as pessoas, tanto
do Poder Executivo, como dos próprios trabalhadores municipais, entrem num acordo que seja bom para ambas as partes, porque senão, mais uma vez, a população que é penalizada. O prefeito não pode ser insensível ao que se pede, né? Não pode ser teimoso, ele precisa enxergar as necessidades. Também não pode assumir compromisso que ele não consiga pagar, que ele não consiga cumprir, né? Também a lei estabelece gasto com folha de pagamento, então tem que se tomar muito cuidado. Acho que tem que chegar à razão, né? A Assembleia é importante, o diálogo é mais importante, né? Eu acho que convém para ambos baixar um pouco a guarda e conversarem, para que não haja falta de serviço, né, de prestação do serviço. Mas eu acho que os funcionários têm suas razões, eu acho que eles precisam realmente ter o reconhecimento devido, mas é preciso ter cautela, né? Principalmente nessa crise que vive o poder público de Piracicaba, uma greve agora pioraria tudo, né? Sim. Seria um caos para a cidade, que já tem sentido bastante aí a ausência de algumas ações fundamentais. Aliás, eu queria te colocar algumas coisas que nós estamos tendo problema em todos os setores, a verdade é essa, né? A gente não gostaria de estar aqui falando isso, mas não tem um setor do poder público de Piracicaba que não tenha problema. Vamos falar dos serviços básicos, por exemplo, buracos na rua, limpeza pública. Esses são problemas que a população de Piracicaba enxerga facilmente, né? Quer dizer, tem alguma justificativa para isso, Camilo? Você que tem um conhecimento vasto do serviço público. Eu vou dizer o seguinte, o serviço público é uma questão mesmo de planejamento, né? Se você sabe que tem época de chuva que o mato cresce mais rápido, que os buracos aumentam de tamanho e aumentam de número, é preciso que se prepare para isso, né? Dá para preparar, dá para fazer, né? Se no primeiro ano, fala assim, eu peguei uma herança maldita, isso não aconteceu. Que não foi o caso. Já está no segundo ano, né? Eu, quando eu estava lá na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, eu tinha 2.500 quilômetros de estrada de terra para cuidar. Não se faz isso só com talento, se faz com muito trabalho, planejamento, compra no momento certo do que vai ser necessário, equipamento, maquinário, tem que estar tudo em ordem. Você não pode falar, não consigo consertar uma máquina, como alguns falam aí. Não consegue, não sei por quê, porque comigo todos trabalhavam, todos os funcionários trabalhavam, ninguém ficava lá à torta e à direita. Só que tinha planejamento e tinha acompanhamento, isso é o principal, né? Se a gente está lá vendo as necessidades do operador, a gente consegue corrigir rapidamente. Se você não está acompanhando, ele fica lá esperando uma solução, que talvez não venha, né? Isso serve para todas as secretarias, né? Piracicaba é grande, Piracicaba é complexa, mas o olhar atento do secretário, do prefeito, dando todos os recursos para os servidores, a coisa funciona, porque na verdade qual a função do secretário, né? A função dele é criar condições para que o funcionário público exerça as suas funções, né? É isso que precisa, é criar as condições para que ele execute bem o seu trabalho, né? Se não for assim, não adianta ficar lá achando que aquilo é um departamento de sonho, que eu vou fazer Não tem plano mirabolante. É a realidade, ela é dura, você tem limite de orçamento, mas você tem mão de obra qualificada, você tem pessoal motivado, o funcionalismo público é de excelente qualidade. Nós não estamos falando de um lugar onde as pessoas não conhecem o seu próprio trabalho. Todos ali conhecem o seu trabalho e conhecem bem, conhecem para ensinar qualquer um de nós, né? Mas precisa ter um olhar atento para que não haja solução de continuidade nas tarefas, né? Então, o que a gente está vendo aqui, do meu modo de analisar, falta de conhecimento
do serviço público, é falta de planejamento, né? Total falta de planejamento. A gente pode citar muitas coisas aí que foram falta de planejamento. Quer ver um exemplo? Pinacoteca. Tinha uma vontade de mudar a pinacoteca, uma vontade gigantesca. Queria fazer aquilo lá da maneira mais célere possível. Aí teve uma demanda judicial, demora mais ainda, a coisa não... A partir do momento que o juiz determinou que podia fazer a mudança, tiraram tudo de lá, levaram para o engenho central, sem ter um lugar para pôr. Exatamente. Então a falta de planejamento é isso. Exatamente. Quer dizer, você pode mudar, você pode ter uma outra estrutura que seja melhor que a que está existindo. Mas você não pode, vou reformar meu banheiro, então eu vou demolir aquele, daí você fica sem banheiro até construir outro. É o que eles fizeram, né? Muda, aí os quadros estão lá, a gente vê fotos, vídeos, etc., de um acervo que não tem preço, né? Acervo cultural imenso, num lugar inapropriado, está lá. Sem contar que a justiça bloqueou a mudança de novo agora. Então, né? por causa dessas coisas. Exatamente, então, é assim que eu enxergo essa administração. É falta de planejamento, é falta de parar para pensar, vamos executar nas etapas corretas, planejadas, com um cronograma definido, com toda a estrutura pronta. Se não está pronto, não muda, espera, né? Enfim, em todas as secretarias a gente está vendo coisas parecidas, né? Trombada, teve aumento da tarifa do ônibus, depois teve um recuo. Para se fazer o aumento da tarifa, você tem que ter uma planilha, né, de custo, composição do preço. Você não pode falar que vai recuar se você tem certeza daquilo que você fez, né? Como eu não sou especialista nisso, eu não calculo o preço de tarifa de ônibus, eu aconselho chamar a FIP como consultora para isso. Ela tem os melhores profissionais para compor esse preço, né? É o que nós fazíamos. Contrata a FIP, ela vai fazer uma análise, porque a prestadora de serviço, a concessionária, ela tem interesse em lucro também. Ela vai puxar para o lado dela. Agora a gente vai analisar se o aumento é justo em função do aumento de preço de pneu, de combustível, de folha salarial e outras coisas que vão compor esse preço, se não está tendo um abuso nessas cobranças. Então a FIP faz uma análise fria, não está pendendo para nenhum dos lados, né? Então, se você tem uma planilha com esse peso, você não pode falar que vai recuar, né? Ela está composta e é isso aqui. A não ser que você dê um preço visando uma outra coisa lá na frente. Aí foge de qualquer teoria, não dá para discutir, né? Então eu vejo assim, que a prefeitura está sem nenhum planejamento, sem nenhum preparo, né? As pessoas estão fazendo as coisas conforme ele vem na telha. É muito complicado isso. Como é que você viu essas declarações de moradias populares na área central e que os bancos estão acabando, os comércios estão fechando? Eu vejo, no próprio discurso tem uma série de incoerências, né? Primeiro ele fala assim, não vai ter mais banco, não vai ter mais loja, e a gente tem que, em vez de fazer a população ir para a periferia e depois trazê-los para o centro para trabalhar, tem uma incoerência aí. Que já não vai ter banco, nem loja, nem nada para trabalhar aqui, então nós vamos pegar o cara que mora aqui para levar para trabalhar na periferia, né? Então, quer dizer, é um contrassenso das coisas. Pode ser uma vontade dele, pode ser um sonho dele de fazer aquilo lá. Eu diria, né, revitalizar o centro, isso é necessário. Revitalizar não significa quebrar tudo, é a mania de falar assim, vamos mudar, mas não construímos nada para receber essa mudança. Então, revitalizar significa incentivar o comércio a revitalizar seu próprio estabelecimento, melhorar as condições de arruamento, tem uma série de coisas, tem que ter um projeto, um plano diretor para isso. Não é assim, o ano que vem eu vou fazer o projeto. Nem fez ainda, mas já está se arvorando em afirmar que vai acontecer. Não analisou viabilidade, não conversou com a população, ninguém sabe nada. E existe um plano diretor em vigor.
né? O plano diretor que foi aprovado pela Câmara, ele está lá. E tem os vetores de crescimento habitacional, industrial, enfim. Tem onde Piracicaba deve tecnicamente evoluir, né? Não achismo, né? Não se administra desse jeito. Se administra cientificamente, com planejamento e tudo, né? Camilo Barioni, presidente do PSDB, conversando com a gente nesta edição aqui do Ativa no Ar. Dia 26, vai ser um sábado, né? Um sábado. A convenção do PSDB de Piracicaba vai definir o candidato a deputado estadual e o nome a ser escolhido para deputado ou para deputada estadual. Federal. Federal. 3 nomes disputam, então, a indicação para deputado federal e 1 disputa para deputado estadual. Pelo menos até esse presente momento. Dá tempo ainda de fazer inscrições? Dá tempo. As inscrições ainda estão abertas, mas ao longo de todo esse tempo, as inscrições começaram em junho do ano passado, né? Logo naquele primeiro momento, esses 4 se apresentaram. De lá para cá, ninguém mais se ofereceu. Mas pode acontecer. Se bem que em cima da hora, improvável, né? Improvável porque o colégio eleitoral é pequeno, é composto de menos de 70 pessoas. Então, eu acredito que, pelo menos se eu fosse um dos candidatos, eu já teria conversado com todos. Exatamente. Né? Então, não sei se dá tempo de alguém fazer uma campanha, né? Porque as pessoas se conhecem, são do mesmo partido, então fica difícil mudar de opinião. Se você se compromete com alguém, isso aí fica fechado. Né? Você vai até o fim, né? Não tem como mudar. Difícil. Mas está aberto, né? Nós podemos aceitar outras indicações. Agora, eu quero aproveitar esse gancho seu e conclamar todos os nossos membros de diretório ou membros delegados que compareçam lá. Vamos fazer uma festa bonita, vamos dar o start na campanha, vamos fazer uma coisa que a gente possa levar logo a mensagem desses candidatos à população, para que eles façam o debate e façam as comparações, vejam as propostas de cada um. Como eu digo, os quadros do PSDB são sempre muito bons, importantes, que têm serviços prestados à população já de longa data. A gente não tem nenhum candidato lá inexperiente. Todos têm vários mandatos, ou têm uma folha corrida de serviços prestados à população. Então a população nos conhece, né? Sabe que vai ser bem representada. Então a gente precisa dar vazão a isso, né? E nada melhor do que ter uma convenção para que todos saiam já falando o nome dos candidatos, aí sim, né? E é também uma escolha democrática, né? Uma convenção ressalta sempre o valor da democracia, da participação das pessoas envolvidas, as discussões e a liberdade de se escolher quem você quer te representando. Exatamente, ali numa disputa eleitoral. Aliás, um momento importante, viu, né? Poxa, você colocar ali um candidato para disputar uma vaga numa Câmara dos Deputados, com toda essa crise política nacional, aí é importante hoje a gente colocar alguém realmente com conhecimento, com seriedade, com credibilidade. E a mesma coisa vale para a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo também, né? Sempre renovando com novos nomes para se juntar aos bons que estão lá para poder fortalecer e para também entrar no lugar dos ruins que precisam cair fora, né? Exatamente. A política saudável é a política que se renova com melhores quadros, com pessoas de alto gabarito, de conhecimento, de preparo, né? Pessoas que já têm experiência, pessoas que têm competência e que atuam em vários segmentos da sociedade e que possa representar bem essa sociedade, né? Não adianta nada a gente se apresentar lá como uma pessoa que vai fazer milagre. Nós vamos nos apresentar como pessoas que vão trabalhar muito por Piracicaba. É isso que importa, né? Sim. As pessoas que estão do lado daqueles que mais precisam. Quem mais precisa do serviço público são os mais pobres. E a eles que a gente tem que dar todo o apoio mesmo. Exatamente. Então é bom que eles saibam que o PSDB, eles sabem, porque a gente visitou muito
a periferia e trouxe, no meu tempo de gabinete, no meu tempo de secretário, a população para dentro, para que eles possam nos expor o que os afligia, né? E a gente tomar as providências. E falar no olho o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Isso é importante dizer para ele o porquê que não será feito, né? Ele tem que explicar isso. Ó, não posso fazer porque a lei não permite, não posso fazer porque eu tenho limite orçamentário, mas no ano que vem a gente conversa de novo. Enfim, dá satisfação. E o que dá para fazer, fazer imediatamente. E às vezes você não sabe de um problema que ele está passando lá, você vai lá, é um problema coletivo, não é individual. E olha, 99% das pessoas que me procuraram e que procuram a prefeitura, ninguém pede nada para si, pede algo coletivo. Sempre foi assim. Sempre para a comunidade. Isso era uma coisa até assim comovente, porque as pessoas se locomovem sem as outras pessoas estarem sabendo, vão lá, tentam criar a solução para levar para a sua comunidade o que realmente importa para eles, né? Então, é uma solidariedade que prevalece. Perfeito. Infelizmente o tempo esgotou. Queria conversar mais aqui com o meu amigo Camilo. Um abraço, Camilo. Não faltará oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Em breve volta aqui com a gente, com o nosso Ativa no Ar terminando hoje. Na segunda a gente está de volta às 8 em ponto com mais um programa repleto de informações para você. Fique ligado nas nossas reprises, tá bom? Na tela aqui da TV Ativa. Tchau, gente. Um bom final de semana. Fiquem com Deus.